Salve, salve galera, beleza? Dando sequência aqui para o nosso especial do NBB, vamos falar do Mogi, né? Mogizão aí, uma equipe muito tradicional do interior do estado de São Paulo, apesar de estar ali coladinho com São Paulo, equipe que já venceu o torneio continental nos últimos anos, Campeonato Paulista, chegou em final de NBB, mas dessa época vitoriosa para cá, a equipe vem sofrendo sucessivas diminuições no orçamento, né, temporada após temporada, resultando em elenco cada vez mais barato e teoricamente mais modestos, né? Só que ainda assim com muita surpresa ano após ano por lá. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever na Locomotiva Esportiva e comentar aqui embaixo onde você acha que o Mogi vai chegar nessa temporada. Porque vamos lá, né? 2017 e 2018 foi o melhor ano do Mogi de todos esses que eu citei, né? Ganhou a Sul-Americana, chegou na final do NBB, perdeu pro Paulistano. Era aquele time que tinha Chamel, Larry, Tyrone, Jimmy, uma galera lá, Guerrinha era o técnico. No ano seguinte, muita coisa mudou, mas ainda chegaram a Gui Deodato, JP Batista, que foi até MVP, só que com o passar dos anos, o patrocínio, né, as verbas do time foram cada vez diminuindo, o orçamento foi ficando menor e menor e menor, e várias reformulações passaram a ser feitas ano após ano, justamente por causa dessa questão da diminuição orçamentária. Às vezes, além da diminuição, demorava para você ter a confirmação de alguma verba específica ou outra, então a equipe foi caindo cada vez mais, só que ainda competitiva, né? Ela se manteve ali enchendo o saco dos times mais endinheirados, muitas vezes conseguindo boas posições nas competições, quando ninguém esperava, né? Muito comum, inclusive nós, da Locomotiva Esportiva, cada temporada que Mogi tinha uma queda orçamentária, por exemplo, que montava um elenco teoricamente mais modesto, Mogi dessa temporada, dessa vez, não vai conseguir chegar lá. Mogi agora vai brigar na parte de baixo da tabela. E pá, lá estava o Mogi na parte de cima de novo, brigando tal e tudo mais, com uma estratégia um pouco diferente, né? Mogi acabou ali conseguindo, ano após ano, pegar atletas de qualidade, mas que não tinham ido muito bem num passado recente, e retomar o patamar de primeira, segunda prateleira desses caras. E nomes para isso, exemplos não faltam, né? Tem André Góes, Fulvio, de certa forma até o Gruber, Wesley Castro agora que está aí também. Então é um time que meio que conseguiu fazer isso de maneira com que voltasse, né, tivesse atletas de qualidade, mas que estavam em baixa, e aí recuperava o basquete deles, de cada um à sua maneira, né, de diferentes formas, para conseguir se manter competitivo. Só que nessa temporada foi um pouco diferente, porque Mogi quase não mudou. Na verdade, a equipe perdeu algumas peças, tá? E peças importantes, repôs ali com alguns reforços pontuais, mas a base é praticamente a mesma. Claro, a situação está um pouquinho mais difícil, o elenco está um pouquinho mais curto, eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas é um time bem parecido com o do ano passado, que ficou em oitavo no NBB, né? Terminou ali a primeira fase da competição com 15 vitórias e 15 derrotas, foi o suficiente para pegar o mando de quadra nas oitavas, ganhou da Unifacisa, e aí perdeu para o Franca nas quartas, né? Mas aí também chegar ali nas quartas com o Mogi já foi um grande negócio, uma grande campanha. Então, de lá para cá, quem saiu, né? Qual foram as mudanças desse time do Mogi? Bom, a primeira, técnico Guerrinha, né? Depois ali de vários anos à frente da equipe de Mogi, inclusive vencendo vários desses torneios que eu mencionei, Guerrinha voltou para Bauru, tá? E no seu lugar ficou Danilo Padovani, que era o assistente técnico em Mogi das Cruzes. Ele inclusive chegou a comandar a equipe em algumas janelas ali, algumas situações em que o time sofreu um pouquinho, ficou sem técnico por uma situação ou outra. Então, a Mogi ali, a comissão técnica, deu a chance para ele comandar uma equipe desde o começo do NBB, né, ser o técnico principal do NBB pela primeira vez na sua carreira. Inclusive, diretoria e comissão técnica com uma mudança, né? O Renato Lamas entrou lá também para coordenar um pouco essa parte esportiva. Vamos ver se vai surtir algum efeito. Além deles, né, saíram o Cassiano, saíram o Gruber e saiu o Coleman, né? E para repor esses caras chegaram, na verdade voltou, né, o Lucas Lacerda, que estava no Paraná, e chegou o Matias, né? Para o lugar do Coleman, por enquanto, não chegou ninguém específico ali, né? Então o Mogi vai ali com uma peça a menos em relação à última temporada, mas de maneira geral é um time bem parecido, tá? Vamos ver como é que ficou o elenco, pegar aqui, já tem minha listinha de sempre. Armadores, né? Fulvio e o Lucas Lacerda. Alas,
Mogi, Lessa e o Fabrício Russo, que também pode atuar ali como 4, como ala pivô, e os pivôs, Wesley, Matias e o Douglas Santos. Então é um elenco ali bem curto mesmo, tá? Tem outros nomes, a sub-22, sub-23, alguns até sub-20 que auxiliam na construção, né, nos treinamentos e para completar o time também nos jogos e às vezes acabam entrando. Nomes como, por exemplo, o Zig, o Colina, o Felipe Cardoso, que é aquele gigantão do Mogi, né, alto pra caramba, o Kirsten. Então tem bastante gente ali, bastante molecada que acaba complementando um pouco esse time, porque realmente entre os adultos a situação é um pouco mais curta. Isso porque ainda tem, né, Lucas Lacerda, Lessa, Douglas Santos, considerando todos esses caras como adultos, por mais que eles não sejam categorias de base, né, eles deixaram pouco tempo a base, são recém-profissionais, dá para dizer assim. Então é um time ali que mescla bem essa juventude com a experiência, principalmente ali do Fulvio e do Fabrício, com o Wesley, Matias e o Mogi um pouco ali no meio, tá? Então são peças de qualidade, tá? Você tem ali um Fulvio interminável ainda, né? Um Fulvio que fez uma temporada passada excelente, um cara que parece que quanto mais o tempo passa, mais tem apurada a sua visão de jogo, né? Mais letal ele consegue ser, por mais que o impacto defensivo muitas vezes não seja o melhor do mundo, mas ele compensa tudo isso lá na frente, é o grande maestro desse time do Mogi, o grande responsável por muitas das boas e inesperadas campanhas que o time teve em temporadas anteriores. Além deles, né, Lucas Lacerda e o Lessa também estão se desenvolvendo bastante por Mogi, porque estão com minutagem, tá? Então, claro, tem seus altos e baixos ali, mas eles conseguem fazer bons jogos, são gatilhos para 3 pontos também, são fatores, são peças bem interessantes. Fabrício Russo, né, ali um 3&D clássico, um cara que já está há muito tempo na cidade, identificado com a torcida também. Wesley Mogi, depois ali que ele saiu do Paulistano, né, que ele tentou se candidatar ali para a NBA, né, tentou entrar em algum clube, ele nunca se estabeleceu muito bem aqui no Brasil, né, ficou rodando algumas equipes, sempre com minutagem baixíssima, mas no Mogi ele parece ter se encontrado novamente, né, Mogi em Mogi, e tá ali com um tempo de quadra maior, foi bem mais útil na reta final da temporada passada, pode ser que ele esteja reencontrando um pouco ali o seu basquete em Mogi das Cruzes, talvez até mais uma daquela atuada ali de recuperar atletas, né, que Mogi um pouco voluntariamente, um pouco sem querer fez ao longo dos últimos anos. Wesley Castro, né, Wesley Castro, a ala pivô, muito técnico, muito bom ali, tanto embaixo da cesta como na linha dos 3 pontos, faz uma dupla sensacional com o Fulvio. Foram, né, ele e o Fulvio, os dois principais jogadores do Mogi temporada passada. Vamos ver se ele consegue ali manter o ritmo, né, e se manter em alta entre os principais da posição no NBB. Matias chegou para o lugar do Gruber, não tem um chute de 3 pontos tão calibrado quanto o ex-pivô do Mogi, mas ainda assim, embaixo da cesta, ele faz um trabalho bem competente, também joga muito bem com esses armadores que tem o pick and roll como uma das suas principais armas, tá? Como é o caso do Fulvio, esses caras são mais cadenciadores assim. Ele foi muito bem pelo Fortaleza Basquete Cearense na primeira fase do último NBB, principalmente ali depois da aposentadoria definitiva, até então, do Lucas Bebê. Tá? Não foi bem nos playoffs, é verdade, mas fez uma primeira fase muito boa, pode ser útil pro Mogi. E o Douglas Santos é um cara muito mais explosivo, né? Ele é um cara que ele consegue jogar um pouco mais aberto, ele tem aquele corte em direção à cesta, né? Ele é mais ágil, ele é mais esguio, mais magro, mas também ele tem muita força física, tem muita explosão. É uma peça um pouco diferente para ser usada em outras circunstâncias do que, por exemplo, o Matias. Mas no final das contas, né, o desafio do Mogi é grande, porque fez uma temporada legal ano passado, né? Ficou ali 50% de aproveitamento, 8º lugar, né? Parte de cima da tabela. E agora tem ali praticamente a mesma equipe sem um chutador nato como é o Coleman, né? Por mais que o Coleman tenha sofrido ali com lesões, né? Não tenha sido sempre que ele conseguiu jogar, mas ele foi muito importante em diversos momentos na temporada passada para o Mogi, né? Ele é muito bom do perímetro, tem um aproveitamento muito alto, acabou indo para o Pinheiros dessa vez e para o lugar dele não veio ninguém, por enquanto, né? Pelo menos até a data dessa gravação. Às vezes pode chegar alguém pro final do turno, quem sabe, né? Mas aí a gente fala mais pra frente. Então é um elenco bem curto, é um elenco bem que, se tiver algum problema com lesão, vai sofrer demais, porque já precisa muito de jogadores muito jovens que ainda não tem tanta experiência de NBB. Se faltar alguém, vai
vai ter mais problemas ainda, né? Vai ter mais escancarada essa possível inexperiência ainda. E no final das contas, se a gente for comparar o Mogi com outros elencos, porque muitos elencos se reforçaram, não só com peças daqui do Brasil, como de fora também, o campeonato do Mogi é ali para brigar pelas últimas vagas dos playoffs, tá? Acredito até que consiga sem tanta dificuldade assim, o time deve se manter ali entre 10º, 11º, 12º lugar. E aí, é aquela história, né? Se o time tiver encaixadinho, se tiver tudo rodando direito, se o Danilo Padovani também tiver bem habituado já a comandar, ser o treinador principal de uma equipe do NBB, aí sim o time pode começar ali a sonhar, ficar em 9º, 8º de novo, quem sabe. Mas por enquanto o campeonato é um pouquinho mais ali para baixo, tá, para tentar se garantir nas oitavas de final do NBB. Só que, né, o Mogi nessas últimas temporadas, como eu disse, né, ano após ano ele foi fazendo campanhas surpreendentes. Então, se o Mogi conseguir encaixar de novo, dar trabalho de novo, nem vai ser uma surpresa tão grande. É um time que ensinou o próprio torcedor e o fã de basquete, quem acompanha o NBB por todo o Brasil, a meio que esperar o inesperado dessa equipe, que sempre foi tirando leite de pedra. E a pergunta que fica é justamente essa, né? Qual que vai ser a bola da vez? Será que vai ser um crescimento do Wesley Mogi? Será que vai ser Fulvio Wesley de novo? Talvez um Matias? Ou talvez um conjunto, né? Sem estar tão centrado em uma ou outra peça, por mais que isso seja difícil com um elenco curto desse, mas a gente não sabe, né? O Mogi, a partir do que fez nas últimas temporadas, merece com que todos fiquem alerta para esperar alguma surpresa vindo de onde menos espera, beleza? Vamos ver se isso vai acontecer nessa temporada. Mas é isso, galera. Lembrando que a gente está fazendo um vídeo aqui por equipe do NBB, tá? São 17 vídeos até o início do campeonato, que vai ser já no próximo sábado, dia 23. Então confere tudo na nossa playlist, todos os vídeos, que é um especial muito legal. Tenho certeza que você não está vendo isso em outro canal. Beleza, galera? Aguardo então vocês na próxima etapa, no próximo vídeo. Muito obrigado. Falou!